Você fecha os olhos pela última vez. O que acontece no segundo seguinte? Você acorda imediatamente em outro lugar, ou mergulha em um sono profundo, sem sonhos, para só despertar milhares de anos no futuro. A resposta da Bíblia é muito mais complexa e surpreendente do que você imagina. Existem duas visões que travam uma batalha teológica há séculos. E hoje vamos revelar os versículos que defendem cada lado, aprofundando o debate que a maioria das igrejas evita. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar tudo o que você pensa sobre a eternidade. A maioria de nós aprendeu uma versão da história. Morremos e vamos direto para o céu ou para o inferno. Simples, certo? Mas a Bíblia apresenta pistas que complicam esse roteiro. A primeira grande pista, e talvez a mais forte, vem diretamente de Jesus, em um dos momentos mais dramáticos da história. Um ladrão, crucificado ao seu lado, pede para ser lembrado. E Jesus responde com uma promessa que ecoa até hoje. Em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. A palavra-chave aqui é hoje, não amanhã, não no fim dos tempos. Hoje. Isso parece encerrar a questão, não é? Morte igual a consciência imediata no paraíso. Para os defensores da consciência imediata, este versículo é a prova de que a alma, ao se separar do corpo, entra imediatamente na presença de Deus. E o apóstolo Paulo reforça essa ideia de forma muito pessoal. Em Filipenses, ele expressa o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. Em 2 Coríntios 5:8, ele é ainda mais direto. Temos confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Se a morte fosse um sono inconsciente, Paulo estaria dizendo que preferia a inconsciência a estar vivo e servindo a Cristo. Para os teólogos dessa linha, isso não faz sentido. A única razão para partir ser incomparavelmente melhor é se a partida significar uma consciência plena e imediata na glória. Mas o argumento mais vívido a favor da consciência imediata é a história que Jesus contou, a parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16. Nela, um mendigo chamado Lázaro morre e é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Um homem rico também morre e é sepultado. E então o choque. O rico, em meio a tormentos, abre os olhos. Ele vê Lázaro ao longe, junto de Abraão. Ele está consciente. Ele sente sede. Ele se lembra da sua família na terra e se preocupa com eles. Lucas 16, versículos 23 e 24 diz: No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado, e gritou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Isso é mais do que consciência. É memória, identidade, arrependimento e até preocupação com os vivos. Para muitos, este é o argumento final. O rico e Lázaro não estão dormindo, estão em um estado intermediário de recompensa ou tormento, aguardando o juízo final. Mas espere, nem todos concordam que essa história seja literal. Alguns teólogos argumentam que, por ser uma parábola, ela usa linguagem figurada para ensinar uma verdade moral, a inversão de destinos e a impossibilidade de mudança após a morte. Eles dizem que a parábola não foi feita para ser um mapa da vida após a morte, mas sim um aviso sobre a responsabilidade social e a fé. Caso encerrado, a alma fica consciente? É o que parece, até você ler os versículos que vamos mostrar agora. Agora, vamos entrar no território do sono da alma. A ideia de que após a morte, a alma entra em um estado de total inconsciência até a ressurreição final. E essa visão também usa a Bíblia como sua principal testemunha, focando em passagens do Antigo Testamento e na própria linguagem de Jesus. No livro de Eclesiastes, lemos algo que parece contradizer tudo o que vimos.
O pregador, refletindo sobre a condição humana, afirma: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. E não para por aí. O Salmo 146 diz que quando o homem morre, naquele mesmo dia perecem todos os seus desígnios, seus planos, seus pensamentos, tudo acaba. O Salmo 6,5 pergunta: pois na morte não há recordação de ti. No Sheol, quem te louvará? Para os defensores do sono da alma, esses versículos são claros. A morte é a cessação de toda atividade mental e emocional. A alma não está em um paraíso consciente, nem em um tormento consciente. Ela está em um estado de repouso total. E o próprio Jesus usa essa linguagem. Ao saber da morte de seu amigo, também chamado Lázaro, ele diz aos discípulos: o nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. João, capítulo 11, versículo 11. Os apóstolos, posteriormente, usaram a mesma linguagem, falando dos que morreram em Cristo como os que dormem. 1 Tessalonicenses 4,13. Para os defensores do sono da alma, a palavra dormir não é uma metáfora para a morte, mas uma descrição literal do estado da alma. A experiência seria como adormecer e, num piscar de olhos, acordar no dia da ressurreição. Para a pessoa que morreu, não haveria a sensação da passagem de milênios. O tempo seria instantâneo. Mas como harmonizar esses textos tão opostos? Como pode o rico estar em tormento consciente e, ao mesmo tempo, os mortos não saberem coisa nenhuma? A chave para entender essa contradição está na distinção entre o corpo, a alma e o espírito, e na compreensão do conceito de estado intermediário. A Bíblia ensina que, na morte, o corpo volta ao pó, Gênesis 3,19, e o espírito, que é o sopro de vida, volta para Deus, Eclesiastes 12,7. A alma, que é a sede da personalidade e da consciência, é o ponto de debate. A visão da consciência imediata argumenta que a alma é imortal e consciente, e que os versículos sobre dormir se referem apenas ao corpo. A visão do sono da alma argumenta que a alma não é inerentemente imortal, e que a consciência só é restaurada na ressurreição, e que os versículos sobre o rico e Lázaro são simbólicos. A resposta que harmoniza esses dois pontos de vista está no futuro. Ambas as visões concordam em um ponto crucial. A morte que conhecemos não é o fim da linha. É um estado intermediário, um período de espera. Seja em um estado consciente, no paraíso ou Hades, ou em um sono profundo, todos estão aguardando a mesma coisa, a ressurreição e o juízo final. A Bíblia é clara. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E é aqui que a curiosidade sobre o depois da morte se transforma na certeza sobre o juízo final. Nesse dia, todos justos e injustos serão ressuscitados. Receberão corpos novos e incorruptíveis. A Bíblia fala de uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para a condenação. O livro de Apocalipse descreve o juízo do grande trono branco, onde os mortos são julgados segundo as suas obras, registradas nos livros. E o destino final é selado. Os salvos por Cristo herdarão a vida eterna em um novo céu e uma nova terra, onde a dor e o sofrimento não existirão mais. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4 diz: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Nem haverá luto, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E a própria morte, o último inimigo, será destruída para sempre, sendo lançada no lago de fogo. Então, o que acontece depois da morte? A Bíblia nos dá duas possibilidades fascinantes para o estado intermediário: a consciência imediata ou o sono da alma. Mas ambas apontam para a mesma verdade final. A morte não tem a última palavra.
A grande promessa bíblica não é apenas sobre o que acontece no segundo após a morte, mas sobre a vitória final sobre ela através da ressurreição. O debate sobre a consciência é fascinante, mas a certeza da ressurreição é a nossa maior esperança. Mas agora eu quero saber de você. Qual dessas visões faz mais sentido para você? A consciência imediata, baseada no ladrão na cruz e no rico e Lázaro? Ou o sono da alma, baseado em Eclesiastes e na linguagem de Jesus? Deixe sua opinião nos comentários, vamos começar essa conversa. Se esse vídeo abriu sua mente, deixe o seu like, inscreva-se no canal para mais investigações bíblicas como esta e compartilhe com alguém que também tem essa dúvida. Até a próxima!